Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Deus é bom. Você está pronto para receber da palavra essa manhã? Graças a Deus. Então, estamos falando sobre um descanso em Deus. Um descanso que está proposto para nós. E eu queria que você abrisse a Bíblia, por gentileza. Lá em Hebreus. Eu vou ler para você na Nova Versão Internacional, na NVI. Lá em Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler na NVI, se você não tiver ela, não tem problema, só presta atenção. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje você ouvir a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Sabe, queridos, o escritor aos Hebreus, ele está falando sobre aquilo que aconteceu com o povo quando saiu do Egito, libertado por Moisés, e caminhou até uma promessa. E a promessa era a terra prometida. Havia um lugar que Deus havia prometido para aquele povo. Tem coisas na sua vida que Deus prometeu a você? E você crê que essas coisas estão te esperando ali na esquina? Estão logo ali? Então, eles também tinham uma promessa que estava logo ali. Não era muito distante o lugar. Apenas alguns dias ia levar aquele povo que estava cativo no Egito, debaixo do jugo de Faraó, iria levar aquele povo até essa terra prometida, esse lugar de descanso, essa terra que tinha leite, que tinha mel, essa terra onde os frutos eram gigantes, uma terra que era uma herança para o povo judeu. Então eles saíram de um cativeiro, de um lugar onde eles eram oprimidos, mas tinha uma promessa para eles chegarem a uma terra. Mas a Bíblia nos conta que do ponto de partida até o ponto da promessa, havia um deserto, um processo a se seguir, que seria rápido, mas o povo teve um comportamento, e esse comportamento atrasou durante 40 anos a entrada. E não só atrasou, como muitos não entraram, muitos morreram pelo caminho. E a Bíblia nos diz qual foi o comportamento que esse povo teve. Um comportamento de incredulidade. A incredulidade fez com que esse povo não desfrutasse de uma promessa que já estava preparada. Uma promessa que Deus já havia feito. Sabe por quê, queridos? Deus já esteve no seu futuro. E Ele já preparou coisas para você colher quando chegar lá. Assim também aquele povo. Só que a Bíblia diz que pela incredulidade, e a gente precisa entender o que a incredulidade gera. Ele disse, né, que a gente não tenha esse coração endurecido, que possa ser enganado. A incredulidade gera um comportamento
de murmuração. E esse comportamento de murmuração gera um comportamento de rebelião. Porque se eu não creio naquilo que Deus falou, eu passo a murmurar. E quando eu passo a murmurar, eu me distancio de Deus. E essa distância de Deus vai fazer com que eu não creia no que Deus falou. E quando eu não creio naquilo que Deus falou, eu estou em rebelião. Então, uma coisa leva a outra. O fato de não crer leva à rebelião. O fato de não crer, o fato de não obedecer, leva à rebelião. Então aquele povo, ele recebeu uma promessa: vocês estão cativos nesse lugar, não é da vontade de Deus esse jugo pesado, não é da vontade de Deus esse trabalhar e não possuir, porque eles eram escravos, eles comiam o que os senhores davam, eles viviam da forma que lhe era permitido, eles não tinham vontade própria, havia um jugo sobre a vida deles que tirava deles o poder de escolha. Eles não podiam escolher, afinal de contas eles eram escravos. Nós estávamos assim. A Bíblia diz que nós estávamos debaixo de um jugo de escravidão, do jugo do pecado. Estávamos nesse lugar, assim como o povo estava no Egito. Essa figura de escravidão, essa figura daquilo que o diabo faz, de opressão, de tirar as nossas escolhas, de nos obrigar a fazer coisas que não deveríamos fazer. Assim o povo estava. E Deus levanta um libertador. Sabe por quê, queridos? Deus nunca vai querer que você fique nesse lugar de escravidão. Ele não criou a humanidade para isso. Ele criou a humanidade para a liberdade. E Ele deu à humanidade o poder de escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, naquele lugar de escravidão, Deus levanta um libertador para tirar o povo de lá. Moisés era esse homem. E Moisés tira o povo desse jugo de Satanás, da escravidão, do Egito. E a incumbência de Moisés era tirar o povo desse lugar. E esse povo iria caminhar até chegar na terra prometida, que Deus disse que era uma terra que manava leite e mel. Ou seja, uma terra um lugar de suprimento. Não só um lugar de suprimento, mas um lugar também de mimo e cuidado do Senhor. Um lugar onde havia o leite, aquilo que é o ordinário na nossa vida, mas um lugar onde tinha também o mel, que é o extraordinário. Amém? Esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Um lugar que o seu ordinário esteja suprido, mas um lugar que tenha espaço para o extraordinário dele, para o mimo dele, para ele ir além na sua vida. Amém, queridos? Então a Bíblia vai dizer que eles não chegaram a esse lugar. Eles não entraram nessa terra. Eles morreram no deserto por causa da incredulidade que gerou murmuração, que gerou rebelião. E sabe, queridos, quando a gente vai olhando o texto, e eu quero acompanhar com você esse texto, que está lá em Hebreus, no capítulo 4, ele continua dizendo o seguinte, Hebreus 4, versículo 1, a continuidade do texto. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A Bíblia diz que essa terra era uma terra de descanso. E ele diz que qual era o receio do escritor aos Hebreus? Que nós, na nova aliança, que também temos uma promessa de descanso, que temos promessa de uma terra que mana leite e mel, que nós sejamos como eles que não entraram na terra. Esse era o cuidado do escritor aos Hebreus, que isso não acontecesse com a gente. Então, existia um descanso para eles, uma terra, mas também existe um descanso para nós. E é claro que o escritor, quando fala sobre nós, não está falando de um lugar geográfico. Está falando de um lugar espiritual. Um lugar espiritual aonde está prometido para nós um lugar de descanso. E sabe, queridos, que muitos que estão aqui não entraram nesse lugar de descanso.
Muitos que estão aqui estão cansados e sobrecarregados, não só pelas coisas da vida, mas também cansados e sobrecarregados porque não aprenderam a estar nesse lugar de descanso, não só com os desafios da vida, mas também com o serviço à obra. Porque existe um lugar de descanso também para o serviço à obra. A Bíblia diz, queridos, que Deus fez o mundo e depois Ele descansou. Não é assim? E aí, Deus precisa de descanso? Ou por um acaso Deus se cansa? Não, a Bíblia diz que Ele não se cansa. A Bíblia diz que Ele trabalha até hoje, por mim e por você. Isaías fala sobre isso, que nós servimos a um Deus que trabalha a nosso favor. Então Deus não se cansa, por isso Ele não precisa de descanso. Mas quando Ele diz sobre um descanso, e o escritor de Hebreus reforça a necessidade desse descanso, de se achar esse lugar espiritual de descanso, é porque Ele sabe que a gente precisa. A gente precisa desse lugar de descanso. E aí ele continua dizendo, e eu quero trabalhar com você esse texto de Hebreus, no capítulo 4. Mas eu vou fazer agora um caminho contrário. Capítulo 4, no versículo 10, diz o seguinte. Capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esse descanso, Deus descansou das suas obras e Ele prometeu um descanso para o seu povo, para os seus filhos. Um descanso onde, ainda que você tenha boletos a pagar, ainda que você receba um laudo ruim, ainda que você tenha que acordar de manhã, trabalhar e a vida siga, ainda assim, Deus diz e garante pela sua palavra que há um lugar de desfrute desse descanso. Ele não vai nos tirar do mundo. Jesus já falou isso na sua oração sacerdotal lá no Evangelho de João. Ele disse: Pai, eu não oro para que você os tire do mundo, porque não seria bom nos tirar do mundo. Por quê? Porque a gente tem uma obra a fazer. Ninguém se converte e é arrebatado. A gente continua aqui porque há uma obra a ser realizada. Então Deus não poderia nos tirar do mundo, mas Jesus disse: mas eu oro para que os livre de todo mal. E sabe, queridos, quando nós estamos diante de algo mal, ou de algo ruim, ou de algo que vem contra a nossa vida, ou de algo que pode abalar a nossa fé, nós temos que nos lembrar desse lugar de descanso prometido. A gente está no mundo, o mundo está contra nós, mas aquilo que habita em nós, a Bíblia garante que é maior do que o que está no mundo. E só isso, querido, já seria suficiente para a gente encontrar esse lugar de descanso. Quando as coisas se levantarem na nossa frente, eu preciso me lembrar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Isso é um lugar de descanso, um lugar de descanso de fé. De você acreditar que Deus está com você e que porque só pelo fato dele estar com você já é vitória garantida nas coisas do mundo. Só que, queridos, nós somos encharcados por tanta notícia ruim, somos encharcados pelo pecado que está no mundo e que muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus está conosco. Parece que às vezes a gente está sozinho. Mas aí quando a gente entende que não está sozinho, a gente também vai entender o caminho para esse descanso. Amém? E o escritor de Hebreus, ele vai nos ensinar um caminho. E sabe, queridos, às vezes é bom a gente lembrar como Zacarias fala, o profeta Zacarias, ele fala, salvo engano, no capítulo 4, falando sobre Zorobabel. E ele diz que Zorobabel saiu da escravidão da Babilônia, outro lugar de escravidão, e voltou para a terra prometida para reconstruir o templo. E Deus
através do profeta, ele diz: não vai ser por força, nem por violência essa obra. Vai ser pelo meu espírito. E sabe, queridos, que isso também nós podemos nos apropriar dessa fala. Não vai ser por força, nem por violência. Não vai ser no poder do nosso braço. Não vai ser nas noites sem dormir. Não vai ser por merecimento aquilo que eu posso fazer. Não vai ser por medo daquilo que eu vou enfrentar. Não vai ser por insegurança, não vai ser por nada disso. Não é por força, não é por violência, não é por nada. É pelo Espírito, é pelo poder do Espírito. É assim que nós vamos construir aquilo que precisa ser construído. Por quê? Porque nós vamos encontrar esse lugar de descanso. Porque cansado a gente não consegue construir nada. Cansado as nossas forças vão embora, né? Estou sentindo minhas forças indo embora. Lembrei dessa música. Não aconselho. Não aconselho. Mas nesse lugar de cansaço, a gente fica fraco. Nesse lugar de cansaço, a gente vira uma presa fácil. Então, entender em Deus que já existe um lugar proposto de descanso é fundamental para a nossa caminhada. Amém, queridos? Então, vamos voltar para o texto, lá de Hebreus. Ele diz o seguinte no capítulo 4. Agora no versículo 9. Vamos fazer o caminho de volta. Ele diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Ele está dizendo que resta um repouso. E essa palavra realmente é o descanso sabático. É o repouso do sábado do povo judeu. Mas você percebe que ele não está falando do povo judeu? Porque esta é uma carta no Novo Testamento. Então ele está falando para os judeus convertidos e para nós que não somos judeus. Você é judeu? Tem algum judeu convertido aqui? Então, se você não é um judeu convertido, você é esse aqui, esse povo de Deus. Então ele está falando sobre você e sobre mim. E então ele não está falando de um lugar da semana de descanso. Ele não está falando de um sábado de descanso, mas ele está falando de um lugar espiritual de descanso. Então esse descanso não é um lugar geográfico. Esse descanso não é um dia da semana. Esse descanso é um lugar espiritual, onde eu consigo descansar do Senhor. Descansar do quê? De tudo, querido. De tudo. De tudo que está te causando cansaço. A proposta do Senhor é que você não fique cansado, porque cansado você não vai correr com velocidade. Cansado você vai querer parar no meio do caminho. Cansado a incredulidade pode chegar. Sabe que pessoas cansadas podem sofrer de incredulidade? Porque afinal de contas eu já fiz tanto, já fiz tanto, já fiz tanto. Então a incredulidade chegou, eu estou tão cansado e eu vou soltar as promessas. E às vezes a promessa está ali na esquina. Sabe quando você está tão pertinho, mas o cansaço é tão grande que você solta? Quem sabe não está ali na esquina aquilo que Deus te prometeu. E pelo fato de você estar cansado e ter deixado a incredulidade entrar, você não vai usufruir daquilo que está tão pertinho. A terra estava tão pertinho deles, queridos, mas eles não usufruíram, porque não encontraram esse lugar que é atravessar um momento ruim, mas ter a certeza que Deus está com você, e que esse momento ruim é só um momento, é só uma fase. E às vezes eu aconselho isso para as mães, né? Quando os bebês são pequenos. Essa fase é tão ruim, não dorme direito à noite, tem que amamentar, eu não tenho força para fazer nada. E aí eu brinco com elas, que bom que é uma fase. E sabe o que acontece com as fases? Elas passam. Quem sabe você não está nessa fase, mas fase passa. Você só precisa perseverar. E aí ele vai dizer, no versículo 11, ele diz algo muito interessante. Ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforçai. Então não é um esforço no sentido de força física,
mas é um esforço de fé, um esforço de perseverança. Então, ainda que haja um relatório ruim, como um deserto na minha frente, eu vou me esforçar para manter a minha fé no lugar certo. Porque eu vou atravessar esta fase, eu vou atravessar este lugar, eu vou atravessar esse diagnóstico, e quando chegar no outro lado, eu vou estar firme na fé para usufruir das promessas. Eu não vou ficar no meio do caminho, eu não vou ficar no deserto, eu não vou morrer sem usufruir a promessa, porque eu vou me esforçar para manter o bom combate da fé. Eu vou me esforçar para confessar a palavra, eu vou me esforçar para ler a palavra, porque a minha fé está sendo alimentada e crescendo quando eu faço isso. Eu não vou ficar diante das más notícias e me alimentando das más notícias, porque o alimento das más notícias não fazem a minha fé crescer, pelo contrário, contaminam a minha fé. Ao passo que, se eu me alimentar da palavra, a minha fé vai crescer, porque eu estou alimentando a minha fé. E aí, quando chegar diante de mim, talvez o deserto, eu vou conseguir prevalecer sobre ele, sobre essa notícia ruim, sobre esse lugar talvez de falta e escassez. Eu vou conseguir atravessar esta fase e vou chegar lá do outro lado com vigor, como chegou Josué e como chegou Caleb. Eles não caíram no deserto, eles permaneceram. E sabe, queridos, 40 anos depois, ou seja, Caleb estava com 80 anos. Ele saiu do deserto saiu do Egito aproximadamente com 40 anos. Ele ficou 40 anos no deserto. Então, quando ele chegou na terra prometida, ele tinha aproximadamente 80 anos. E sabe o que Caleb diz? Ei, me dá o que é meu, me dá a minha herança, me dá a minha parte da terra, porque quer saber? Eu estou com o mesmo vigor que eu estava lá, eu estou agora. Com o mesmo vigor. Ei, Caleb não estava cansado, Josué não estava cansado, eles estavam com o mesmo vigor. Por quê? Porque eles creram. Diante dos desafios da promessa, porque tinha gigante lá na promessa, diante dos desafios da promessa, eles disseram: eia, isso aqui não vai me parar. Eu não vou me cansar, me desgastar, colocar minha energia nisso daqui. Tem gigante, mas eu tenho uma promessa. Tem gigante, mas a terra é minha. Tem gigante, mas a terra é boa. Eia, subamos e possuamos a terra. 40 anos depois, não tinha cansaço, tinha vigor. E olha que Caleb estava numa aliança inferior à nossa. Josué estava numa aliança inferior à nossa. E olha o que o Senhor vai dizer no versículo 7. Hoje, versículo 7, parte B do versículo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Eles entraram na terra, Josué e Caleb. Mas além daquela terra física e de um descanso físico, também existe um descanso espiritual. E o Senhor deseja que você hoje entre nesse descanso espiritual. E queridos, assim como a terra tinha gigante, tinha desafio, o descanso não significa que não vai ter desafio, mas significa que Deus está com você. Significa que você pode vencer todos os desafios. Significa que diante dos desafios eu estou crendo e eu não vou me cansar. Porque a palavra do Senhor é vigor, a palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor é energia. Então eu não estou cansada. Eu não estou cansada de fazer a obra. Eu não estou cansada de achar que é por merecimento. Eu não estou cansada de ficar presa nesse medo, porque medo cansa, esgota. O medo esgota as suas emoções. E as suas emoções esgotadas também vai esgotar o seu corpo físico. Está tudo interligado, alma e espírito.
E alma também se cansa. Pensamentos ruins. Então, queridos, nós precisamos nos fortalecer no espírito, para que a minha alma não fique cansada, para que o meu corpo físico não fique cansado, porque o que está aqui na minha alma vai refletir aqui no meu corpo. Então Deus está dizendo para nós, hoje, você está ouvindo a voz do Senhor? Então não endureça o seu coração. Entenda que Ele está propondo um lugar de descanso. E não é um descanso geográfico ou um dia da semana, é um descanso espiritual. É um lugar onde eu estou guardada em Deus. Um lugar onde a minha fé está em operação. Um lugar que eu não vou me abalar, porque eu estou crendo. E quando eu creio, eu estou vigorosa. Assim como Josué e Caleb. O que fez a diferença para esses dois homens, de todos os demais que morreram? Eles creram. E eles usufruíram da promessa. E não usufruíram da promessa cansados, mas cheios de vigor. Amém, queridos? E aí, eu quero trazer para você um ensinamento poderoso que vai te ajudar. Que está lá, por gentileza, em Judas. Judas nos dá uma dica muito poderosa para nós estarmos nesse descanso. Judas, no versículo 20. Você achou? Oh, glória! Você vai sair daqui descansado, vai sair daqui vigoroso. Você vai olhar para aquilo que está diante de você e você vai falar como Josué e Caleb. Eia! Nenhum gigante vai roubar a minha promessa. Nenhum deserto vai roubar a minha promessa. Nenhuma circunstância vai roubar a minha promessa. Olha que coisa interessante, Judas nos ensina. No versículo 20, ele vai dizer o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então vamos entender o que Judas está transmitindo para nós nesse versículo. Ele diz o seguinte: há uma fé. Você foi gerado em fé. Você creu. É o primeiro passo. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você se aproximou de Deus, você creu que Ele existe. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não viu Jesus, você não andou com Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus veio da parte de Deus. Você não viu Jesus morrer, mas a Bíblia diz que Ele morreu. Você não viu Jesus ir ao inferno e pegar as chaves, mas a Bíblia diz que Ele foi. Você não viu Jesus ressuscitar, andar 40 dias no meio do povo com o corpo glorificado, mas a Bíblia diz que Ele andou. Então, queridos, você creu. Você creu. Ele é o autor da fé. Você creu nele como o autor da fé. E a Bíblia diz que quando nós cremos, dentro de nós é dada uma porção de fé. Com o novo nascimento vem uma porção de fé. E a Bíblia diz que eu posso alimentar esta porção de fé para que ela cresça. E a Bíblia diz que a forma de eu alimentar é ouvindo a ministração, ouvindo a pregação, lendo a minha Bíblia, ouvindo a palavra. Eu alimento a minha fé. Agora a Bíblia também diz que essa fé é um fundamento. Ou seja, é um alicerce, é uma base. A fé em Deus é a base do cristianismo. É um alicerce, como esse chão aqui. E depois nós vamos edificar coisas sobre
esta fé, em cima desta fé. E ele está dizendo, Judas está dizendo, edificando-vos na fé, sobre a fé, edificar sobre este fundamento. E ele diz como nós edificamos sobre a fé. Como nós vamos edificar na fé? Orando no Espírito. Acho que você não entendeu. Você podia ficar mais animado. O que você quer construir em Deus? O que você quer construir sobre essa fé? O que você tem de promessa para a sua vida, que está sobre esse pavimento, sobre esta fundação, sobre esse fundamento chamado fé? Como você vai edificar? Com o fervor do Espírito. Orando no Espírito. Porque quando eu oro no Espírito, o Espírito me dá comandos. O Espírito me dá direção. O Espírito me guia. Porque a Bíblia diz que quando eu oro no Espírito, a minha oração é perfeita. Porque em muitas situações, a Bíblia diz que nós não vamos saber nem como orar. Eu já estive em situações assim, queridos, que eu não sabia nem como orar. Era tão grave. E a minha mente, a minha alma estava tão perturbada, que eu não sabia nem como orar. Como orar no entendimento sobre isso? Não sei. Mas a Bíblia diz que eu tenho uma outra forma de orar, que é no Espírito. E que essa oração no Espírito não tem a ver com o meu intelecto, com a minha razão. É o meu espírito recebendo as informações do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, por ali, o endereço é mais ou menos esse. A Bíblia diz que o Espírito Santo perscruta, sonda, vai lá no fundo das profundezas de Deus. Então, se o Espírito Santo sonda e ele pega aquilo que está em Deus, acerca dessa situação que eu não sei nem como orar, ele pega aquilo que está em Deus e ele traz para o meu espírito. E quando eu oro em outras línguas, eu estou recebendo esse download celestial. Eu estou recebendo essas informações de algo que eu não sei nem como orar. Mas o Espírito vai me dizendo, o Espírito vai me mostrando. E a minha fé, que é um fundamento, sobre esta fé, sobre este pavimento, coisas estão sendo construídas, não na minha razão, porque eu não sei nem como orar, mas em Deus eu estou recebendo as informações que eu preciso. Queridos, você é um ser espiritual, não esqueça disso. Você tem uma alma, você tem um corpo, mas a sua essência é espiritual, você é um espírito que habita em um corpo, nesta casca, e possui uma alma. Agora, quem possui a alma? Você. Não é a alma que te possui, não. Você possui a sua alma. Então você decide o que você vai pensar. E você decide não pensar em credulidade, mas pensar na palavra. Tudo que é bom, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. É você que decide. Eu decido não pensar isso e eu decido pensar isso. Amém, queridos? E quando eu oro no Espírito e eu decido o que eu vou pensar, não tem como ficar cansado. Não tem como ficar nesse lugar de cansaço, de incredulidade. Eu vou encontrar o meu lugar de descanso. Porque o meu lugar de descanso é o meu lugar de fé.
Esse lugar de descanso é onde eu paro de lutar com as minhas armas, com as minhas forças, com os meus achismos, com a minha razão. Porque a sua razão, querido, provavelmente ela não vai te levar para um lugar que Deus quer que você vá. Porque a razão é o que eu raciocino, a menos que eu esteja raciocinando a palavra. Mas se eu estiver raciocinando os relatórios do mundo, esse meu raciocínio vai me empurrar para um lugar de incredulidade. Eu preciso raciocinar a palavra, pensar na palavra. E aí eu vou encontrar o meu lugar de descanso. E não é por merecimento. Não é por merecimento, não é você fazendo tudo certinho. Não é por merecimento, querida, é só porque Deus quer que você esteja nesse lugar de descanso. Amém? Não é na força do seu braço, não é o que você pode fazer. Queridos, vamos pensar, é porque às vezes a gente, não sei. Vamos pensar, pelo amor de Deus. O que você pode fazer que Deus não pode? Me diz. O que você pode que Deus não pode? Se há uma promessa sobre a sua vida e ela veio da boca de Deus, Deus pode. Não só pode, Ele quer. Amém? E aonde você precisa estar? No lugar de descanso. Não é no lugar de atabalhoado, não é no lugar do ativismo. Não, é no lugar do descanso. Ele preparou um lugar do descanso. Ele enviou Jesus para a gente descansar nele. Nesse lugar espiritual de descanso é nele. Amém, queridos? Agora, sabe o que a gente precisa? Ser humilde o suficiente para receber esse lugar de descanso. Porque às vezes a nossa vaidade ainda acha que a gente pode fazer. Às vezes o braço ainda acha que a gente pode fazer. Moisés estava num desses lugares aonde não sabe nem como orar. Moisés estava diante do mar, ao lado das montanhas e com o exército de Faraó atrás dele. Provavelmente seria esse dia que eu falaria: Senhor, não sei nem como orar. Vou orar como nesse lugar? Mas sabe que Moisés decidiu só entender o seu lugar de descanso em Deus? Entender que foi Deus que tirou aquele povo do Egito, através da vida dele, mas foi Deus. Que foi Deus que prometeu uma terra. Que Deus estava com ele na coluna de fogo, que Deus estava com ele na nuvem, que Deus estava com ele quando desceu o maná, que Deus estava com ele. E ele só ouviu a voz de Deus. Olha que simples. Um lugar que talvez você esteja hoje que não saiba nem como orar, mas que Deus está dizendo para você: só ouça a minha voz. Nesse lugar de só ouça a minha voz, Deus disse para Moisés: está vendo esse cajado que está aí na sua mão? Ei, você tem um cajado. Você tem uma ferramenta que Deus te deu. Tenha certeza que você não está sozinho. Tem uma ferramenta. Deus só quer que você se aquiete. Aquiete a sua alma. E lembra da ferramenta que você tem. Deus disse para Moisés, eu parafraseando: Moisés, não tem nem como orar agora. Então Moisés, lembra daquela ferramenta que eu te dei, um cajado, tão simples. Um cajado não vai matar o exército de Faraó, um cajado não vai tirar as montanhas do lugar, um cajado só vai fazer você afundar no mar. Mas sabe esse cajado? Ele é uma ferramenta. Não uma ferramenta física,
mas é uma ferramenta espiritual. Então, Moisés, usa essa ferramenta. Fazendo o quê? Só toca no mar. É simples. Só toca no mar, Moisés. E o mar vai se abrir. E a Bíblia diz que Moisés só tocou no mar e marchou. Deus está falando com pessoas nesse lugar. Deus está falando que você tem uma ferramenta que pode te livrar do exército opressor, que pode te livrar do lugar de escravidão. Uma ferramenta que pode te tirar de um lugar onde você não tem liberdade. Porque lugar de escravidão é lugar sem liberdade. Mas tem uma ferramenta espiritual que você, no fervor do Espírito, edificando na oração, Deus vai falar com você sobre essa ferramenta. E você só vai tocar nas águas. E você vai marchar em direção à promessa, em direção à solução. E vai descansar no Senhor. Pessoas estão cansadas nesse lugar. Muito cansadas. Talvez porque estejam lutando nas suas armas. Ou talvez porque não tenha identificado a ferramenta que tem na sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus estava diante da mulher samaritana, Ele ministra para ela, Ele propõe salvação para ela, Ele propõe a morte do passado dela e uma nova vida. Presta atenção. E a Bíblia diz que estava na hora do almoço. Jesus deveria estar com fome. E os seus discípulos saíram para comprar quentinha da Érica, feijoada da Érica. Os seus discípulos saíram para comprar quentinha. E quando eles voltaram com a quentinha, que era a hora do almoço, já tinha passado da hora do almoço, a Bíblia diz que os discípulos falaram para Jesus: Mestre, come. E Jesus dá uma resposta que é a sua resposta hoje. Comida dá energia ao corpo, você concorda comigo? Comida te levanta talvez de um lugar de cansaço. Comida te dá energia, nutriente, suprimento físico para o seu corpo. E quando eles chegam com a comida, e eles falam: Jesus, você tem que comer. Jesus diz para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo, essa comida física, ela dá energia para o corpo e tira você de um cansaço físico. Mas fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado que Deus tem na minha vida, andar sobre as promessas que Deus tem, me dá energia no meu espírito. Pessoas nesse lugar estão cansadas, não no corpo, mas no espírito, porque não estão fazendo a vontade de Deus. Seja no seu chamado, pessoas nesse lugar com chamado, que estão engavetados, chamados que foram para a gaveta, e por decepção, por sei lá por quê, trancaram o chamado na gaveta. Estão cansadas espiritualmente, porque não estão recebendo a energia que é andar no chamado, cumprir o chamado. Cumprir o chamado dá vigor,
Não estou falando de um vigor físico que talvez canse, mas estou falando de um vigor espiritual, de um renovo espiritual. Pessoas foram engodadas e se embaraçaram com pesos do dia a dia e saíram do lugar do comando de Deus. Não estão cumprindo o chamado, não estão correndo a carreira, estão só vivendo. Ei, Deus não quer que você só viva. Deus quer que você realize, que você construa, que você semeie. E porque não estão fazendo isso, estão cansados, desanimados. Mas hoje é dia de vigor. Hoje é o dia de ser como Josué e Caleb. Eu não vou ficar olhando para esse gigante da decepção. Eu não vou ficar olhando para esse gigante da frustração. Eu não vou ficar olhando para esse gigante que o diabo colocou na minha frente. Eu vou dizer, eu tenho uma terra para possuir. Eu tenho um lugar em Deus. E é para lá que eu vou. Deus é bom, amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.